A paz do Senhor, crianças. Que alegria, mais um domingo de escola dominical. Eu espero que você esteja bem desperto nessa manhã para mais uma aula. E hoje, tia Jade vai ensinar a vocês sobre o poder da oração. A aula de hoje é sobre na casa do meu amigo eu oro. Por que será? Porque a casa do nosso amigo Jesus é o melhor lugar para se orar e falar com ele. Amém? Mas antes disso, vamos fazer aquela oração, porque tudo que começa com a oração, começa bem. Olha aqui, crianças. Então, vamos todo mundo fechar os olhinhos para orar nessa manhã. Querido Jesus, estamos aqui nesta manhã diante de Ti, Deus, apresentando a Ti essa aula e a cada criança que acordou nesta manhã, Deus, com entusiasmo para assistir essa aula, Deus. Em nome de Jesus, abençoa cada um, Deus, e que o Senhor possa abrir a mente de cada uma e que elas possam entender que a Tua casa é o melhor lugar para se estar e para orar. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E hoje vamos aprender a nossa memorização. E nossa memorização de hoje, quem fala conosco é o próprio Jesus, no livro de Mateus 21:13, que diz: a minha casa será chamada casa de oração. Muito bem, crianças. Que casa é essa? É a igreja, a casa do Senhor. E ali Jesus falava com seus discípulos que a casa dele seria chamada de casa de oração, onde todos que quisessem buscar a ele teriam que ir à sua casa para orar e falar com ele. Amém? E na lição de hoje, tia Jade vai falar sobre um discípulo chamado Pedro, ao qual Deus deu grande livramento, crianças. Isso mesmo, Deus o livrou de algo muito terrível. Mas antes disso, tia Jade quer fazer uma pergunta para vocês. Vocês se lembram que Jesus morreu na cruz pelo meu e pelo seu pecado? Vocês se lembram que o sangue dele foi derramado por amor a mim e a você? Isso mesmo, criança, mas vocês também sabem que ele ressuscitou ao terceiro dia, venceu a morte e hoje está conosco. Muito bem, crianças, vejam só. E quando ele ressuscitou, ele deixou para todos os seus discípulos uma ordem. E que ordem teria sido essa? A ordem, crianças, foi que todos eles deveriam sair pelo mundo inteiro, pregando a sua palavra, falando do seu amor, do seu poder e da sua salvação, crianças. Mas por isso, um rei muito malvado e perverso chamado Herodes não gostou dessa história e começou a perseguir os cristãos, crianças. Começou a perseguir os crentes, sabe? Um dos discípulos de Jesus, chamado Tiago, o irmão de Pedro, ele foi preso e morto pelo rei Herodes. Já pensou, crianças? Então, crianças, todos os crentes ficaram apavorados com eles, ficaram com muito medo desse rei malvado. E sabe o que ele fez, crianças? Ele ficou sabendo que muitas pessoas que prenderam Jesus gostaram de Tiago ter sido preso e morto. E como ele ficou sabendo disso, sabe o que ele fez? Mandou prender também a Pedro. Pedro, o discípulo de Jesus. E aqui estava, olha, Pedro dentro da prisão, encarcerado. Tinham vários guardas guardando Pedro. Pedro não podia sair, ninguém podia entrar. Todos estavam de olhos atentos sobre Pedro. Nada podia passar por ali que os soldados não vissem. Pedro estava muito bem guardado, crianças. Ele estava sobre uma forte segurança. Tinha muitas correntes, muitos cadeados e Pedro estava acorrentado. Então, crianças, os crentes ficaram com muito medo, pois se o rei tinha mandado matar Tiago, por que não matariam também Pedro?
E ali, sabe o que eles fizeram, crianças? Se reuniam para orar. Todos eles, crianças, se reuniam para orar e ficavam juntos clamando e orando com muita fé, esperando que Deus livrasse Pedro da morte e da prisão. Mas aí, criança, certa noite, Pedro estava dormindo na prisão. No dia seguinte, Pedro ia ser apresentado por Herodes para as pessoas daquele lugar, para ele ser morto. E ali, Pedro dormindo naquela noite, algo de muito importante aconteceu. Vocês não imaginam. Um anjo, crianças, apareceu naquele lugar. Um anjo, crianças. E logo que aquele anjo apareceu, as correntes caíram. E os soldados? Será que eles viram? Tinham muitos, vocês se lembram? Não viram nada. E aqui Pedro dormindo. E aquele anjo chegou naquele lugar e as correntes se abriram. A cadeia se abriu e ele chegou perto de Pedro, tocou em Pedro e Pedro acordou. E ele disse a Pedro: levante, calce as suas sandálias e coloque a sua capa e venha comigo. E ali Pedro não sabia o que estava acontecendo. Ele não sabia se aquilo era verdade ou se era uma visão. Mas mesmo assim, ele foi com o anjo. E ali os dois saíram da prisão. Saíram da prisão, crianças. E quando Pedro chegou no meio da rua, crianças, o anjo desapareceu. E ali Pedro ficou pensando: verdadeiramente, agora eu acredito. Deus me livrou da prisão e da morte. Vou eu para a casa de Maria contar aos meus amigos e também me esconder lá. E ali, crianças, Pedro foi até a casa de Maria e quando chegou lá, ele bateu na porta. E depois, Rode, uma menina, chegou na porta e ouviu do lado de dentro, do lado de fora, alguém gritando: sou eu, Pedro, abram a porta. Mas ali Rode não abriu a porta, ela ficou com medo. Como poderia ser Pedro se Pedro estava preso? E ali Rode correu para contar aos discípulos e disse a eles: Pedro está na porta, Pedro está na porta. Mas ali os discípulos não acreditaram nela e disse: como pode ser Pedro? Se Pedro está na prisão, cheio de guardas, seguro sobre muitos cadeados. E ali Pedro gritou e bateu na porta mais uma vez. E ali Pedro gritou: abram a porta, sou eu. Pedro, ele não podia nem gritar, crianças, porque alguém poderia ouvir e prendê-lo novamente e descobrir onde estava o restante dos discípulos. E ali, crianças, eles abriram a porta e viram que realmente era Pedro que estava lá. E ali, crianças, Pedro se reuniu com todos os outros discípulos, crianças. Com todos os outros discípulos e se alegraram e disseram, quando eles viram que era Pedro, eles começaram a falar e Pedro disse: façam silêncio, alguém pode nos ouvir, eu estou de volta, a oração de vocês me livrou da prisão. Glória a Deus, aleluia! Mas um milagre que Deus opera na vida dos seus, pois quando nós oramos com fé, aleluia, crendo que Deus pode fazer um milagre na sua vida, Ele opera. E quando nós nos reunimos em oração, no propósito pela vida de um irmão, Deus opera milagres. Crianças, nesta manhã, Deus está falando ao meu coração e está falando ao seu coração. Não existe problemas, não existe dificuldades que sejam tão grandes
quanto o poder desse Deus ao qual nós servimos. Por isso nós devemos sempre estar em constante oração. Quando você estiver na igreja, que o pastor disser, vamos orar pela irmã Maria, que está enferma. Vamos orar pelo irmão Tiago, que está desempregado. Vamos orar pela irmã Betânia, que se encontra numa situação difícil. Orem, crianças, se reúnam, se junte com seu coleguinha, se junte com sua mamãe, com seu papai, dobre o joelho, feche os olhos e a oração, aleluia, de um justo pode muito em seus efeitos, está escrito na Bíblia. Então, crianças, é isso que nessa manhã eu queria passar para seu coração, que você possa, aleluia, glória a Deus, orar ao Senhor toda vez que você precisar e sentir um medo terrível de alguma coisa e achar que não há solução. Deus, Ele pode te livrar do mal e te dar vitória. Amém? A paz do Senhor e até o próximo domingo, em nome de Jesus. Amém?